Olá, gente querida e amiga do canal da ABPE, eu sou Carla Pavão e é com muita alegria que hoje nós estamos aqui com a Célia Ribas, que é professora de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, é formada em História com mestrado e doutorado sobre Espiritismo na Universidade de São Paulo. E eu posso dizer que eu conheci a Célia há algum tempo quando eu era aluna da Universidade Livre Pampédia, na pós, em Pedagogia Espírita. Tudo bem, Célia? Muita alegria em ter você por aqui. Oi, Carla, alegria minha. Obrigada pelo convite também. A gente já está nessa conversa tem uns dias e finalmente a gente conseguiu, né, estar aqui hoje, com muito prazer. Legal. Eu queria começar essa conversa nossa, que a Célia trouxe uma proposta muito interessante da gente falar sobre a questão do aborto. Mas antes, eu queria perguntar como é que ela entende o espiritismo progressista. O que é para ela o espiritismo progressista? Eu acho que a gente em conversas, né, com outros colegas, eu acho que esse é um ponto importante de tentar entender o que é esse espiritismo progressista, porque alguns vão dizer, bom, o espiritismo sempre foi progressista, né? Se a gente pensar também a trajetória de Kardec, os movimentos sociais da época, como ele estava alinhado também, né, com as perspectivas ali das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, as lutas das mulheres também. Mas eu acho que a gente pensar hoje o que é um espiritismo progressista tem muito a ver como uma certa consequência, né, nos últimos anos aí, principalmente se a gente pensar de 2016 para cá, né, que eu acho que são alguns marcos históricos da nossa vida política no Brasil, enfim, com o golpe contra Dilma, depois o período de eleições presidenciais em 2018 e todo o governo Bolsonaro, foi um momento de bastante tensão política, de acirramento também das perspectivas, e foi um momento também de encontrar, né, uma certa, digamos, um movimento neoconservador tomando força na política brasileira, na sociedade brasileira de modo geral, com perspectivas bastante discriminatórias, preconceituosas, né? A gente pode até dar nomes aqui, né? Racistas, LGBTfóbicas. E eu acho que, como um fenômeno da sociedade mais ampla brasileira, isso também vai afetar o movimento espírita, e a gente também acabou vendo dentro do movimento espírita um certo alinhamento, pelo menos do que a gente pode chamar de um movimento espírita hegemônico, um certo alinhamento com essa perspectiva, né, de uma política discriminatória, né, de uma política ou uma visão política que diminui as diferenças, né, ou que não sabe conviver com as diferenças. E passando pelo meio espírita, eu acho que isso tem um peso muito grande, né? Sobretudo para nós que circulamos aqui no meio espírita, como é que foi difícil olhar para colegas, né, nos centros espíritas, ou às vezes nas lives, nos posicionamentos públicos, com alinhamento a essa perspectiva, né, da violência, da morte, da discriminação. Então, nesse movimento, eu acho que alguns espíritas e algumas espíritas se movimentaram, né, no sentido de construir coletivos ou alternativas não fossem as convivências nos centros espíritas, que de fato, pelos relatos, a gente ouviu bastante história, né, no sentido de como é que começou a se sentir um mal-estar muito grande nos centros, né, com os posicionamentos políticos sendo explicitados, né, os posicionamentos políticos à direita né, alinhados ao conservadorismo. E eu acho que nesse movimento todo, então, né, uma mobilização nacional, as redes sociais nos permitem isso, né, de poder pensar uma aliança para além, né, dos territórios. Então, a gente assiste o crescimento de coletivos progressistas que têm costurado alianças, né, no sentido de pensar não só um espiritismo atento às questões sobre desigualdades raciais, de gênero, sobre violência, sobre laicidade do Estado e direitos humanos, mas também pensando pessoas que se colocam nesse mundo social, né, para além de serem espíritas ou não, numa perspectiva de convivência, de harmonia, de lidar com o pluralismo e a diversidade da sociedade, né, pensando sobretudo a partir dessa ideia de igualdade, né, sobretudo se a gente pensar que nós espíritas também somos pessoas cristãs, né? Então pensar também nessa ideia de igualdade entre as pessoas, né? Igualdade de, enfim, de oportunidades, de possibilidades de vida, né? Então eu acho que nesse sentido é que a gente
pensa essa ideia de um espiritismo progressista? Bom, pelo menos é assim que eu tenho lido e que os colegas espíritas também têm falado, de como a gente pode se posicionar politicamente enquanto espíritas, né? No sentido de pensar projetos e horizontes de sociedade mais igualitárias, né? Convivendo com a diversidade. Legal, obrigada. Agora eu queria entrar no tema aqui que você propôs e que acho que faz muito sentido, que é aborto e militância espírita, né, com as perspectivas conservadoras e progressistas. Eu vejo aqui que você vai falar um pouquinho sobre essas visões, né, da descriminalização do aborto, que é muito, muito controverso, acho que em todas as espiritualidades e filosofias. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que você estudou e trouxe para a gente no movimento espírita. Sem dúvida nenhuma, falar de aborto é falar também sobre maternidade, paternidade, divisão sexual do trabalho, desigualdades de gênero e desigualdades raciais, ou seja, acho que a discussão em torno do aborto, a gente pode ler como uma espécie, o aborto como uma espécie de uma drágia compacta, né? Em que a gente tem várias dimensões da vida social correndo ali, e é nesse sentido que eu busco analisar as discussões sobre o aborto, com enfoque, obviamente, na perspectiva ou nas perspectivas espíritas sobre a questão. Bom, primeiro, esse trabalho, ele, de algum modo, é inédito, no sentido de que há pouquíssimos trabalhos acadêmicos. Eu posso dizer assim, eu encontrei praticamente 2 trabalhos sobre aborto e espiritismo na produção acadêmica, de modo geral. Um tinha uma perspectiva para lidar com os artigos daquela revista O Reformador, da FEB, e o outro era uma etnografia dentro de um centro espírita, e aí passava por essa questão de entender as discussões naquele centro espírita especificamente, como é que era a questão do aborto. Eu cheguei nesse tema, que é um tema controverso, e a gente vai falar sobre ele, porque desde 2018, mais ou menos, eu tenho desenvolvido uma pesquisa que alinha, né, os meus estudos anteriores sobre o espiritismo e os meus estudos mais recentes sobre gênero e sexualidade. Então, nesse sentido, eu já tinha feito alguns outros artigos, né, resultados dessa pesquisa ainda em andamento, para pensar qual que era a visão espírita, né, sobre gênero, sexualidade, sexo, e aí a pesquisa foi se desenvolvendo e a partir de 2019 ela tomou um outro rumo para pensar também como é que as tensões políticas na sociedade brasileira de modo geral foram reconfiguradas no campo espírita, para entender, né, como é que os espíritas insatisfeitos com o neoconservadorismo, com o governo do Bolsonaro, foram criando esses coletivos virtuais, coletivos progressistas, e como é que também o discurso espírita, de modo geral, não só progressista, mas, digamos assim, também hegemônico, começou a ter que se posicionar mais explicitamente sobre a diversidade sexual e de gênero e sobre a crise econômica, política e sanitária, né, por conta da pandemia do Covid-19. Então, por conta dessa crise que estava esgarçando o nosso tecido social. Então, a visão começou a pensar, né, como é que a leitura espírita ou as leituras espíritas sobre a diversidade sexual e de gênero têm sido colocadas, têm sido postas politicamente em termos de um espiritismo conservador e de um espiritismo progressista. E a partir daí eu comecei a voltar a atenção para entender um pouco mais sobre as discussões em relação ao aborto no meio espírita, né? Porque se a gente está falando aqui de um espiritismo conservador e de um espiritismo progressista, a gente está falando de tensões políticas dentro do espiritismo, né? Que são leituras do social que vão, assim, sem querer criar um divisionismo insuperável, né? Mas de um lado são leituras que vão usar, como a gente diz, né, as lentes aqui da ideologia de gênero, entre aspas, claro, mas que tendem a ressaltar esse lado natural e sagrado das relações de gênero, consequentemente, negar as relações de gênero como construtos históricos, sociais e culturais,
o que significa reforçar relações de poder e de hierarquia entre homens e mulheres, e também as relações de poder entre as várias sexualidades, né? Ou seja, também acentuando a heteronormatividade ou a heterossexualidade como norma. E de um outro lado, alguns espíritas com um olhar bastante atento para os direitos humanos, mas também pessoas que são das ciências humanas ou que leem, né, os trabalhos das ciências humanas e ciências sociais e que vão olhar para gênero e sexualidade como artefatos culturais, né, e, consequentemente, como essas divisões acabam hierarquizando atividades, reconhecimento e acesso aos direitos, e aí no sentido de pensar transformá-las, né, transformar essas relações desiguais de poder. Então, são leituras do social, ambas ditas espíritas, certamente, mas que divergem bastante em relação a esses pontos, né? E isso vai se reproduzir também quando a gente vai falar do direito ao aborto, né? Do direito ao aborto seguro, humanizado. A gente não está falando sobre se a gente é a favor ou contra o aborto, né? Eu acho que essa pergunta ela é colocada de uma forma muito equivocada. Ninguém é a favor do aborto, no limite, né? Ninguém é feliz por fazer um aborto, ninguém incentiva o aborto. A questão existem constrangimentos, né? Existem momentos da vida e existem, obviamente, todos uns sistemas ali de poder que vão atravessar a vida das mulheres, porque a gente fala de aborto, consequentemente, a gente também está falando de maternidade, e isso significa que as mulheres têm sido colocadas numa relação de poder muito desigual, em que elas são as responsáveis pela criação dos filhos e das filhas, e o peso da maternidade na vida delas, sobretudo se a gente estiver falando de mães e meninas, né, jovens principalmente, que engravidam e que muitas vezes não têm condições, né, de ter o filho e tudo. Então, a gente está falando do direito ao aborto seguro, né? A gente não está dizendo sobre essa ideia corrente, né, do tipo, agora todo mundo vai abortar se a gente descriminalizar o aborto. Não é disso que se trata, é de pensar o aborto enquanto direito dentro dos direitos sexuais e reprodutivos, que faz parte dos direitos humanos, né? Então, é nessa discussão que eu coloco aqui as tensões espíritas sobre o aborto, né? E um outro ponto também é o fato de que a gente não está dizendo o aborto vai ser legalizado, vai ser disseminado, todo mundo vai fazer o aborto. Não é esse o ponto. A gente está falando de mulheres que, quando cometem um aborto, elas são criminalizadas, né? Ou seja, elas podem ser, obviamente, presas, né? O aborto visto como um crime. E a gente tem visto as últimas discussões, né, os últimos fatos que têm aparecido nas mídias, né, sobretudo de meninas muito novas, meninas vítimas de violência, vítimas de estupro. Nesse caso, o aborto já é legalizado, né? E a gente está vendo a dificuldade de uma política pública, enfim, né, de uma lei de ser efetivada no caso de meninas, sobretudo vítimas de violência, no sentido de que elas não conseguem esse acesso, né? E aí a gente está tentando pensar, para além desses casos de meninas vítimas de estupro, para pensar o aborto de modo geral, para além desses casos, né? Ou seja, não é uma política de incentivo como o conservadorismo prega, mas é uma política para descriminalizar o aborto e olhar para o aborto como uma questão de saúde pública e de um direito dentro, né, de um sistema, obviamente, de direitos aqui, como a gente está falando de uma democracia, né, pautada nos direitos, enfim. Então, é nessa linha que eu estou pensando as discussões sobre o aborto no meio espírita. Eu acho que essa linha de pesquisa é muito importante, porque, como você coloca no material, né, que tem os médicos, os juízes, acho que você vai entrar nesse aspecto que impedem isso,
Mas e tem também os conservadores, né, que dizem lá, mas em Kardec está escrito que o aborto não é permitido só se for, no caso, salvar a mãe, né? E o que é salvar a mãe, né, numa sociedade tão pobre? Ela tomar Citotec e ficar sangrando 3 dias até não ter mais jeito e perder todos os seus órgãos reprodutivos, ela ir para uma clínica clandestina e depois ter intercorrências, sempre escondido da família. Eu tenho uma pessoa da minha família que já faleceu, mas que lá atrás, antes dos anos 60, hoje, se ela estivesse viva, ela teria o quê? Uns 90 anos. Ela foi obrigada, por uma condição de criar um filho sozinha, ela desquitou-se na época. E ela foi ser dançarina de baile. O que era isso naquela época? Ela teve que fazer 11 abortos, né? Assim, acho que esse entendimento de que a mulher se sente devastada por isso é muito precário na nossa sociedade, né? As pessoas ainda não têm esse entendimento de que isso literalmente é uma cicatriz dentro e fora da mulher. E acho que até no nosso espírito, né? Ninguém vai fazer isso com uma tranquilidade de obturar um dente, né? Sendo um pouco tosca até, né, na minha fala, mas assim, não se faz isso assim. É, e a nossa realidade hoje é muito de opressão, né? De opressão e criminalização. Então, esse estudo é bastante importante, e aí eu queria te dar de novo a palavra para você continuar falando, porque eu vi que você menciona a AME, a Abrame, não sei se você vai entrar nesse detalhe, mas realmente é muito difícil você conseguir, depois que você consegue o direito, né, conseguir quem faça. Né? E aí, às vezes, você cai no clandestino de novo. Então, Eu acho. Eu vou te Não, dar a achei palavra. bem interessante. Desculpas, né, te interromper, mas eu tô aqui na ansiedade porque eu achei bem interessante, né, você trazer um relato de uma pessoa da família, porque sim, o aborto é um tabu e sim, as mulheres abortam, independentemente de terem religião ou não. E muitas, inclusive, têm religião, né? São evangélicas, são católicas, são espíritas, são mulheres de religiões de matriz africana, né? O ponto é, a gente tem pesquisas que pensam mais ou menos numa média, né? Eu não tenho aqui de cor o dado certo, mas é mais ou menos isso. 4 em cada 10 mulheres já abortaram. A gente está falando de um número elevado, né? São mulheres até os seus 40 anos, muitas delas já eram mães ou se tornaram mães depois, né? Então a gente está falando de uma prática frequente e de uma prática que, como todas as outras, envolvem desigualdade. Então, se a gente é uma mulher branca, de classe média, com condições financeiras, a gente consegue fazer um aborto numa clínica também qualificada, né? Embora seja não seja um crime, né? Não seja permitido, a gente sabe que essas clínicas existem, né? Não só as clínicas aqui no Brasil, mas a gente também teria condições, por exemplo, de ir para outros países vizinhos, né? E fazer o aborto seguro, né? Isso não acontece com mulheres pobres, sobretudo mulheres negras das periferias, que são submetidas a clínicas clandestinas muito precárias, ou às vezes procedimentos que são feitos dentro de casa, colocando em risco a vida e a saúde dessas meninas e dessas mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar desse lugar, né? Como é que a gente pode trocar a lente analítica e a avaliação sobre o aborto, tirando do mundo do crime, do Código Penal, e introduzindo nas discussões sobre saúde pública. A gente está falando de uma quantidade enorme de mulheres. Quando a gente olha para documentos da ONU, por exemplo, a gente vê a preocupação da ONU de pensar as condições das meninas e mulheres, sobretudo porque a gravidez, a gestação, ou mesmo os processos abortivos, são as maiores causas de morte de mães ou de mulheres em idade reprodutiva. Então, a gente está falando de um fenômeno mundial que afeta as mulheres, a ponto da gente ter políticas também em âmbito mundial para pensar acordos internacionais, né, nesse sentido. Então, esse é um ponto importante, a gente
conhece com certeza alguma mulher que já fez um aborto. Isso é muito provável, é muito corrente de acontecer, né? Acontece que a gente não fala com frequência, porque é um crime, né? E porque também existe um tabu em torno, né? E quando eu digo tabu, eu estou falando de uma moralidade em volta dessa prática, né? Que olham com frequência as mulheres como criminosas, como assassinas, né? Sem levar em consideração outras dimensões, porque o que é proteger a vida da mulher, né? Sobretudo desse espírito já encarnado, é pensar nas suas condições concretas de vida. Que tipo de maternidade elas podem levar adiante quando elas são jovens ou quando elas são, né, de periferias, ou quando elas são principalmente, né, mulheres pobres, sem condições, ou às vezes já tendo outros filhos, né? Sobretudo pensando que a maior parte das famílias brasileiras é composta de mães solo, né? Mulheres que chefiam a família. Imagina, se já tem alguns filhos, ter mais filhos, qual que é o impacto disso? Enfim, isso a gente pode também falar depois. Eu vou voltar aqui para a gente pensar essa discussão dentro do espiritismo, né? Pensando, digamos assim, em tipos ideais, né? O que seria um espiritismo progressista e um espiritismo tradicional ou hegemônico, né? Eu acho que as posições, as análises que eu venho fazendo, né, em redes sociais, vídeos, posts, cartilhas, livros, né, eu tenho explorado essa dinâmica da militância espírita em relação à descriminalização do aborto, considerando essas duas perspectivas políticas espíritas, né, entendendo também a partir da reação de repulsa ou de atração em relação aos desdobramentos do neoconservadorismo no Brasil. E também em relação às afinidades e aos diálogos com outras religiosidades cristãs, né? E aqui eu estou pensando evangélicos e católicos. Ou seja, a gente tem, de um lado, evangélicos, católicos, espíritas, que argumentam a defesa da vida desde a concepção e que argumentam a defesa da família, né? A família como um sujeito de direito, na mesma medida em que as mulheres são cada vez menos sujeitos de direito, né? E uma outra visão, digamos, progressista, né, que enfatiza a autonomia das mulheres, a possibilidade de escolha das suas próprias trajetórias, o que a gente vai falar de livre-arbítrio, né, e também falar de saúde reprodutiva. Então, são duas linhas, digamos assim, que estão sendo colocadas em tensão no meio espírita. É curioso, porque o espiritismo, de modo geral, né, principalmente nas últimas décadas, sempre teve um discurso, digamos, de distanciamento da política, ou seja, de não se envolver na política institucional, de não criar um partido espírita, digamos assim, né? Sempre sob o argumento de união, de fraternidade, de caridade, que deve pairar nas casas espíritas e tal, o que não deixa de ser, obviamente, um gesto político também. Mas eu acho que com o avanço, né, do bolsonarismo, ficou cada vez mais inevitável, né, não falar de política. E na verdade, assim, não só isso, mas a gente está datando, né? Bolsonarismo é um fenômeno recente. Mas se os espíritas, de modo geral, negam uma certa. Ou negam, não incentivam um envolvimento na política institucional, quando a gente está falando de aborto, é bem diferente. Quando a gente olha para essa história, os debates públicos e a atuação política dos espíritas sobre descriminalização do aborto é bastante articulado, é um debate articulado, é uma movimentação assídua, ostensiva, organizada, né? E aí, eu estou falando de uma produção robusta, né? Uma produção espírita robusta, de materiais de divulgação, há mais de 30 anos circulam no meio espírita, além de campanhas específicas, né, em favor da vida, contra o aborto, né? Mas, para além do segmento espírita interno, a atuação espírita vai para além dessas fronteiras, né, do segmento. A atuação espírita geralmente ocupa cadeiras nas audiências públicas sobre, né, descriminalização do aborto,
Então, a última audiência pública em 2018 sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana, tínhamos representantes espíritas nas audiências. Nas audiências sobre descriminalização do aborto em casos de fetos anencéfalos, também tínhamos representação espírita. A gente sempre tem uma representação espírita nesses lugares. E também temos representação espírita nos movimentos pró-vida, pró-família, né? E, curiosamente, também é uma organização política, né, de espíritas com parlamentares pró-vida, incentivando projetos de lei, fazendo coro com religiosidades cristãs conservadoras, né, porque eu acho importante dizer que todas as religiões cristãs têm seus conservadores e seus progressistas, né? Então, pensando as alianças entre conservadores, né, para pensar projetos de lei. E curioso que existe uma proposta, um projeto de lei que foi popularmente conhecido como o Estatuto do Nascituro, que foi um projeto colocado para ser avaliado em 2007, né, de autoria do deputado Luiz Bassuma, que é um espírita, né? Na época ele estava no PT, mas justamente por essas controvérsias houve uma tensão ali com o partido original. Hoje ele está no Avante da Bahia, se eu não me engano, né? E o projeto dele previa que o feto teria direito à vida, à integridade física, à honra, à imagem, todos os demais direitos da personalidade, né, a partir do momento em que ele era concebido. E, na prática, a medida poderia passar a proibir o aborto no país, mesmo nos casos hoje legalizados. Bom, o Luiz Bassuma ele foi responsável também por criar a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto, uma frente que ele também chegou a presidir. E, oportunamente, né, por conta de alinhamentos ali de afinidades políticas, os deputados bolsonaristas conservadores, aliados de Bolsonaro, em 2022, vão mobilizar a sua base para agilizar a votação desse estatuto. E aí mostrando, né, esse alinhamento de convicções conservadoras cristãs, né, de modo geral. E é um tipo de história que a gente não fala muito no meio espírita, mas também, de modo geral, não se sabe muito bem qual que é a atuação de espíritas parlamentares, né? Chamando a atenção aqui também para um outro caso, que é do senador Eduardo Girão, que é um senador espírita, embora ele não se coloque publicamente ou com frequência, né, como sendo espírita, mas ele também tem toda uma atuação política dentro do Senado, né, para pensar a não descriminalização do aborto, né? Inclusive, ele foi protagonista de uma cena bastante triste, né, em relação ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né, que naquele momento estava esperando a sua neném, né, a sua esposa estava grávida, ele foi levar um feto na mão, né, um bonequinho em forma de feto, né, para falar sobre isso e tal, e aí, claro que o Silvio de Almeida, na sua, né, polidez, mas também enfático no seu posicionamento, teve uma resposta bastante dura em relação a esse ato insensível da parte do Girão. O Girão também foi responsável por convidar uma contadora de história que foi para o parlamento ali fazer uma contação de história como se fosse assim a perspectiva do feto em relação ao aborto, né, numa dramatização bastante profunda. Mas veja que em nenhum momento a gente está falando da vida das mulheres, né? De vidas que já existem, de vidas concretas, né? De vidas que têm ali a sua trajetória, os seus sentimentos, os seus perrengues, né? A gente esquece, a gente praticamente não olha para as mulheres, né? Ou a gente olha para as mulheres como um corpo que reproduz, né? E simplesmente parece que é para isso que a gente serve à sociedade, né? Então, a gente está falando aqui de um movimento espírita ou de uma militância espírita tradicional e histórica, já de muitas décadas, que se posiciona fortemente contra a descriminalização do aborto. E coloca também numa chave de um moralismo muito forte e de uma perspectiva espírita, ou, enfim, mas vamos dizer, uma perspectiva espírita muito dura também para as mulheres,
no sentido da chave do karma, né? Daquela coisa assim, bom, você tá agindo dessa forma, você sabe o peso que você vai ter como consequência da sua ação, né? Não tendo a sensibilidade de olhar para as circunstâncias concretas daquela mulher, né? O que é um ponto, enfim, que a gente pode voltar. Só queria não perder a linha de argumentação aqui, de raciocínio, que você falou. Você diz sobre algumas instituições espíritas, sim. Quando a gente faz, necessariamente tem que operar com alguns recortes, né? Então, eu privilegiei olhar para a produção espírita da Federação Espírita Brasileira, que há mais de 3 décadas tem uma campanha contra o aborto, né? Titulado dessa forma, a favor da vida contra o aborto, da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, e da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME. Por que eu selecionei essas 3 instituições? Bom, eu acho que a FEB, enquanto uma posição histórica de uma instituição centenária e centralizadora, que tem uma campanha ativa em defesa da vida, né? Com seus livretos, por exemplo, um deles se chama Respeitemos a Vida, Aborto Não, e uma cartilha mais recente, publicada em 2023, que se chama Em Defesa da Vida, Aborto Diga Não, né? Que foi amplamente divulgadas pelas federativas regionais, alianças e casas espíritas, né? Justamente em resposta às discussões que estavam ocorrendo no Supremo Tribunal Federal em 2018 sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana, né? E por que eu escolhi, além da FEB, a ABRAME e a AME? Bom, a gente sabe que nessa discussão sobre o aborto, os médicos eles têm um papel muito importante, os médicos e as médicas, né, no aborto legal, e mesmo nos abortos em caso de abortos clandestinos e precários, como é que eles têm que, né, se deparar muitas vezes com mulheres que chegam aos hospitais por consequência de abortos mal feitos, então como é que eles têm que se deparar com complicações desses procedimentos e enfrentar alguns dilemas éticos também, né? E do ponto de vista também da visão dos juízes, são também profissionais importantes para interpretar a legislação vigente sobre o aborto e vão aplicar a lei de acordo, né, com os casos apresentados. Então, eu pensei, bom, vou olhar para médicos e juízes e juízas espíritas, né, por meio dessas associações aí, até porque no meio espírita a gente sabe, né, que o reconhecimento, a legitimidade de personalidades e de discursos passa muito por essa ideia, né, de como é que as pessoas são capazes, né, de aliar uma erudição espírita com conhecimento científico. Então, doutores, né, sejam juízes ou médicos, dentro do espiritismo tem uma legitimidade e um reconhecimento, né? Então, o que eles dizem afeta, obviamente, os espíritas de modo geral, mas simpatizantes também, a sociedade como um todo, porque a gente está falando de médicos e juízes que, historicamente, no Brasil, têm um peso simbólico e social muito forte, né? Então, foi por isso que eu olhei para essas instituições em específico. E ao olhar para a produção de notas, de cartilhas, de artigos, de livros, né, da AME, dos congressos que a AME organiza, né, o Medinesp e tal, era muito frequente a discussão sobre o aborto, sempre na chave de manter a criminalização, sempre na chave do julgamento moral, né? E aquilo me despertou e disse, bom, eu acho que a gente precisava falar sobre isso, né? Não só no meio espírita, mas, enfim, de modo geral, né? Como é que a gente tem que encarar essa questão do aborto, né? E aí, nesses estudos todos, teve um caso emblemático que chamou a atenção dos conservadores, digamos assim, quanto dos progressistas espíritas, que foi o caso da menina capixaba, de 10 anos, que ocorreu em 2020, que engravidou depois de ser estuprada pelo tio, né? Por ser o caso, né, de uma criança que era violentada desde os 6 anos, o processo deveria ficar no âmbito da saúde, correr em sigilo.
Acontece que ele acabou virando um joguete político de grande repercussão na imprensa, sobretudo depois da nossa ex-ministra terrivelmente cristã, né, nas palavras dela, Damares Alves, ministra, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dá publicidade ao caso nas redes sociais. E aí a AME se viu no lugar de também se colocar publicamente. E faz uma nota em relação a isso, né, dizendo que o caso estava sendo usado como lobby ideológico por grupos defensores do aborto, que, na verdade, a gestante teria recebido vários apoios de médicos que a orientariam no processo de gestação, parto e pós-parto. A gestante, vale frisar que aqui a gente está falando de uma criança, né? Tudo isso para não matar o bebê. Essas são as palavras usadas, né? Então a gente percebe aí o peso que se tem entre a visão de um crime de estupro em relação à visão do aborto, né? Uma desigualdade muito grande, né? Para pensar, para deixar, assim, na linguagem popular, para passar pano para o estuprador violentador e criminalizar, porque a gente está falando de crime do ponto de vista da lei, mas a gente também está falando de um crime moral, digamos assim, porque são dois processos que a gente tem que pensar. São, do ponto de vista, né, da lei, mas descriminalização moral também. Olhar com outra chave para a prática do aborto. De novo, ninguém quer ficar fazendo aborto, não é disso que se trata, né? Mas é pensar a partir de um direito ao aborto seguro, a partir também dos direitos sexuais e reprodutivos de modo mais amplo, né? Enfim, olhando para esses argumentos todos, os materiais que eu analisei, a gente vê uma profusão de pronunciamentos e uma defesa intransigente contra o aborto. Inclusive, em casos até de gravidez, consequência de estupro. Foi muito triste ter lido espíritas e ouvido espíritas que diziam assim, mas a criança não tem nada a ver com o ato violento. A mãe teria que levar a termo essa gravidez e, de repente, botar a criança para ser adotada. Esse olhar é de uma insensibilidade para essa mulher que passou por uma violência extrema, né, sobre o seu corpo, sobre sua dignidade, forçá-la a manter essa gravidez, e olha que a gente está falando de meninas e mulheres, ou seja, a gente está falando de meninas a partir dos 9, 10 anos, 14, 15, né? A gente está falando dessas meninas também. Fazer com que elas levem a termo a gravidez, porque isso seria um pecado enorme do ponto de vista espírita, do meu ponto de vista, não compreender muito bem também o que é o espiritismo, a visão espírita, né? Porque a gente tem que pensar a indulgência, a caridade, né, o apoio às pessoas, né, às meninas e mulheres nessa situação de bastante vulnerabilidade, enfim. Então, quando eu falo intransigente, eu já vi esses tipos de discurso em relação, né, quando a gente está falando de estupro, a gente, quando fala em risco à vida da mãe, também vi argumentos do tipo, olha, com o desenvolvimento das técnicas e da tecnologia da medicina, esse tipo de abortamento tende a ser cada vez menos, né, vai acontecer em menos quantidades, porque afinal a gente tem desenvolvido, né, o conhecimento científico, então a gente vai conseguir proteger a vida dessa mãe. A gente está pensando a vida dessa mãe enquanto um corpo biológico e ponto. E a vida desta mãe, enquanto um espírito com sentimentos, com vida, com vivências, isso não está sendo levado em consideração, né? Quando a gente fala risco de vida gestante, né? É como se a gente fosse só pensar do ponto de vista de um corpo biológico, da proteção ali, mas a gente está falando de outros tantos riscos de vida, né? De possibilidades de trajetória dessa mulher, né? De como é que ela pode pensar a vida dela, né? Aqui, né, podendo escolher o momento que ela acha mais oportuno de se tornar mãe, porque a gente sabe que tornar-se mãe é uma responsabilidade para a vida inteira, né? Então, como é que e a maternidade tem um peso muito forte, porque, de novo, a gente está aqui falando toda hora da mãe. A gente, em hora alguma, fala do pai, em hora alguma, a gente pensa
a responsabilidade da sociedade de modo geral com essa criança, porque os cuidados são sempre pensados como responsabilidade da mãe e nunca são pensados como poderíamos coletivizar esse cuidado e também chamar a responsabilidade do pai. Afinal, né, as crianças não nascem só de mães, né? Apesar de que no mundo real geralmente são as mães as únicas responsáveis, né? E a gente só está discutindo aborto porque os homens estupram, né? Senão a gente não precisava nem discutir esse tema. E a gente está falando assim, né, de abortos, enfim, são várias as circunstâncias para um aborto, mas assim, de todo modo, levando a termo a gravidez ou não, o ponto é, são pais e mães, né? Mas a gente sabe que no limite os pais têm muito menos responsabilidade, sobretudo, como eu já falei, né? A maior parte das famílias brasileiras é chefiada pela mãe e muitas pessoas não têm convivência com seus pais, né? E quando tem, não é aquela ideia de... Porque eu acho que a gente devia falar mais de paternidade, né? De responsabilidade dos pais na criação, nos cuidados. E quando a gente fala cuidados, é levar na escola, é pensar que comida vai comer, é ver que roupa vai colocar, né? Se tá doente, se tá... é tudo isso, né, que a gente está falando de cuidados. Você Mas sabe que na época dessa menina capixaba, a gente, os coletivos progressistas, inclusive a Dora, a gente gravou um vídeo, né? Contra essa campanha da menina, né, dizendo que criança não é mãe, né? Criança não é mãe, ponto. E foi uma coisa assim que causou, né? Porque as mulheres gravaram, não tinham homens fãs. E no Educação Segundo o Espiritismo, a Dora já propõe esse debate, né, sobre a questão do aborto, que tem que ser um debate da sociedade, que a gente tem que pensar. E claro, quando eu falo, a gente está discutindo o aborto porque os homens estupram, eu sei que tem mulheres que optam por eles por outras questões, enfim, tem outras questões na vida. Mas, com relação à criança, a gente não devia nem discutir, mas se a gente discute é porque eles estupram e ainda querem esconder o crime, né? Essa é a questão primordial, mas vou deixar você continuar aí na sua linha de raciocínio, sério. Eu vou até falar sobre o protagonismo das mulheres espíritas, né? Sobretudo espíritas progressistas, que eu acho que a gente tem que realmente dar visibilidade a esse movimento, porque é um movimento que tem a pensar as diversas formas de ser mulher no mundo, as diversas formas de maternar, né? De maternidade também. E o ponto é, como eu falei, ninguém é a favor do aborto, né? Na visão espírita, mesmo para as mulheres progressistas, é um trauma, é um peso, né? Não é uma escolha fácil. Mas o ponto é, a minha perspectiva religiosa não pode ser a base para pensar uma política pública. A gente está num estado laico. A gente sabe que as mulheres são muitas e que elas vão abortar, elas abortam e vão continuar abortando. O ponto é como proteger a vida delas, como pensar o aborto como um direito, né? E um aborto seguro, humanizado, como um direito. E como eu falei, também são mulheres que abortam, mulheres religiosas também, né? Então, assim, há um conflito também interno nelas ali. O ponto é pensar uma política dentro de um Estado laico, porque a gente está falando de uma população enorme, independentemente da visão religiosa que ela tenha, né? A pessoa. A gente tem que pensar enquanto um coletivo, enquanto uma sociedade, como proteger essas mulheres também, né? Mas antes de falar um pouco do protagonismo das mulheres espíritas progressistas, só para fechar aqui o raciocínio, o que tem sido falado com muita frequência, e aí no meio espírita de modo geral, tá? Porque também não é porque somos, ou porque há um grupo de progressistas, que dentro dos progressistas também todo mundo tem essa visão, não tem, né? É bom colocar bem claramente aqui. Porque um posicionamento muito forte dentro do espiritismo, e muitas vezes, como eu disse, intransigente até contra o aborto, contra a descriminalização do aborto, né? Porque há um entendimento que atravessa várias dimensões, né? Então, assim, os argumentos, eles são plurais e são costurados, passa pelo religioso, pelo argumento médico, científico, do direito e do campo da moral, ou seja, a ideia de que a vida se inicia na concepção, né, que é o momento que o espírito reencarnante se junta à matéria, né, essa é a visão espírita.
A medicina e as pesquisas em embriologia e genética humana vão apontar, né, dizendo que o zigoto tem vida, que o material genético do embrião já tem uma certa vida e tal, e que, do ponto de vista do direito, né, e do direito constitucional, prevê o direito à vida em primeiro lugar, né, e que a maternidade tem um papel sagrado e moral e central na formação da família. Então, assim, você vê que é uma linha de raciocínio e argumentação toda costurada, né? Que vai pensar principalmente a gravidez, o parto, a maternidade, como essa ideia de um ministério sempre divino, né, que traduz intercâmbio de amor incomensurável. A gente tem que também desencantar um pouco a maternidade. A maternidade é um trabalho, né? E é um trabalho que a gente chama na sociologia, que faz parte do trabalho dos cuidados. Demanda energia, demanda tempo, demanda forças psíquicas, emocionais, né? Um trabalho no sentido da dedicação do tempo socialmente gasto e da preocupação, né, de uma dimensão também de um desgaste físico, emocional, não só material, né, e de tempo. Quer dizer, a gente precisa também pensar as maternidades, né, desencantando, né, tirando desse lugar também de que é um júbilo e tal, né? A maternidade é um perrengue, né? Se a gente for falar numa linguagem mais clara, né? Mas o que tem acontecido, então, com essa visão, né, que tem se alinhado com todas as outras que a gente vai chamar de conservadoras cristãs? É uma espécie de defesa à família, e é uma família, uma concepção muito estreita de família também, porque é sempre uma família heterossexual, um pai, a mãe, os filhos, né? Essa família é vista como um sujeito de direito, muito mais do que os indivíduos, né? Na mesma medida que eu falo que desqualificam as mulheres como menos sujeitos de direito. É uma perspectiva de controle dos corpos das mulheres, né? De controle das decisões dela e da possibilidade de autonomia e, consequentemente, da vida das mulheres, né? É um direito, sabe? É como se assim a gente tivesse que o direito à reprodução social acima de tudo, né? Quando eu falo reprodução social, eu estou falando nós nos reproduzimos, né? Criamos outros seres ali, né? Gestamos e tal. E nós não somos corpos que gestam, né? A gente é mais que isso. E eu acho que a responsabilidade de criar novas pessoas não pode ser também só da mulher ou da mãe, né? Enfim, mas a questão é que entre crime e pecado, o aborto é vinculado a esse lugar subordinado da mulher na sociedade e na família tradicional, né? E eu acho que é esse o ponto que a gente tem que pensar quando a gente está falando de descriminalização do aborto. Mas, assim como outros segmentos religiosos, o espiritismo também é tendencialmente plural, também tem que conviver com o peso do pensamento hegemônico, né? Mas a gente vê essa vertente progressista colocando em pauta as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, raciais, né? A gente tem visto aí tentativas, as últimas publicações dos livros de Kardec na sua versão antirracista, né? Então, acho interessante pensar que a gente está falando para além do gênero também, né? Pensando desigualdades de modo geral, e que vem colocar as discussões, a própria Dora Encontre, né, já em 2018, quando na discussão do STF publica também um artigo dizendo sobre a autonomia das mulheres, sobre as desigualdades de gênero, né, as desigualdades entre homens e mulheres, sobre como a gente tem que pensar o aborto como, assim, de fato, às vezes uma questão difícil, né, do ponto de vista espírita, mas que as mulheres não espíritas não podem ser, né, direcionadas a partir de uma visão espírita, ou a partir de uma visão cristã. Quer dizer, é um ponto a ser discutido numa sociedade laica, né, para pensar para além das visões religiosas, né, e pensar, obviamente, o direito das mulheres de tomarem decisões sobre seus próprios corpos, para a gente pensar a segurança e a saúde de mulheres e meninas e pessoas que gestam. Esse é o ponto, né? Que tem sido circulado, que vem circulando nos progressistas, que vão, obviamente, se apoiar também na laicidade como um princípio que vai direcionar essas discussões. Então, assim, é interessante a gente pensar a partir dessa ideia de saúde e autonomia das mulheres e não como uma questão religiosa ou moral,
né? O que nos possibilita, então, pensar numa questão de saúde pública. E aí a gente tem algumas protagonistas, né? A Dó Encontre é uma, mas eu acho que o coletivo de mulheres espíritas pelo direito de decidir, que está ligado também, muitas delas fazem parte dos espíritas da esquerda, que colocaram essa questão em forma de manifesto também, né? O Manifesto das Mulheres Espíritas pelo Direito de Decidir, se alinhando, obviamente, às vertentes cristãs, progressistas, né? A gente vê uma alusão clara ao movimento histórico, né, das católicas pelo direito de decidir, e que vão, obviamente, com o seu olhar espírita, mas vão dizer assim, bom, a gente tem que pensar dois princípios espíritas, o livre-arbítrio e o sentido da caridade. O livre-arbítrio para pensar a autonomia e a decisão das mulheres, e o sentido da caridade de acolher essas mulheres, acolher mulheres e meninas que, né, que chegam muitas vezes às casas espíritas suplicando, né, auxílio e conforto de ordem material ou espiritual, e não precisa nem chegar nas casas espíritas, elas são as nossas tias, as nossas amigas, as nossas primas, as nossas filhas, enfim, né? Como a gente pode acolher essas mulheres, porque é um momento muito delicado, né? E aí, aquele mesmo caso da menina capixaba é colocado num artigo muito interessante chamado Desprezado Patriarcado, até quando? Né? É um artigo feito em forma de carta ao desprezado patriarcado, né? E que aí vai dizer, olha, até quando a gente vai deixar meninas e mulheres desprotegidas, né? Até quando o judiciário e os profissionais da saúde vão continuar desamparando essas mulheres, porque assim, esse tema, Carla, a gente pode falar muita coisa, tá? Inclusive trazer vários exemplos de como as mulheres chegam aos hospitais, às vezes por consequência de abortos induzidos, e como é que elas são tratadas. Eu não vou entrar nesse caso ainda, porque a gente não vai ter condição, né, de pensar, eu só quero fechar primeiro isso, mas esse artigo que eu estou falando, né, desprezado patriarcado até quando, vai se colocar, né, até quando a falsa moral religiosa, aquela da pátria com Deus, pela família e pela liberdade, continuará a deixar meninas e mulheres sem pátria, sem Deus, sem família e sem liberdade, né? Então, acho que um ponto interessante para pensar como as mulheres espíritas progressistas têm sido protagonistas na proposição dessa pauta, para se pensar dentro do mundo espírita essa questão do lugar das mulheres, dos direitos das mulheres, da autonomia das mulheres. Então, assim, a gente está colocando o aborto como uma espécie de atalho aqui para a gente falar de muitas outras dimensões, né, e das situações das mulheres. Mas só para pensar, também um ponto importante quando eu falo de laicidade do Estado, que tem sido um grande problema nosso na nossa política brasileira, né? A gente tem assistido o avanço da frente parlamentar evangélica, né? De como é que os políticos que são ao mesmo tempo pastores e deputados, pastores e vereadores, ou pastores e senadores, pastores e prefeitos, enfim, né? Como é que isso tem reorganizado essa discussão entre o que é o secular e o que é o religioso, né? E eu acho que o direito ao aborto ele vai aparecer para a gente como esse termômetro para pensar as tensões entre as relações entre política e religião na esfera pública, na produção legislativa, na definição de políticas públicas de gênero, na medida em que essa tensão entre a política e a religião vem mobilizando, né, ou comprometendo, né, alguns valores e requisitos fundamentais para a gente pensar a democracia. Ou seja, valores como pluralismo, proteção a minorias, direito à liberdade de expressão e de oposição. Então, a gente tem assistido nos últimos anos, né, uma tensão muito grande entre política e religião, com esses personagens da política institucional que têm pautado as suas propostas de projetos legislativos, né, de projetos de lei, de políticas públicas, são de uma perspectiva religiosa. Enquanto isso pode ter consequências danosas, né, concretas para muitas pessoas, e no caso aqui a gente está pensando em mulheres, né?
Legal, a conversa está super boa, só que a gente vai ter que ir para suas considerações finais. Eu acho que tem muito aí que a gente precisa debater, que a gente precisa conversar, porque tem mesmo um projeto, né, político muito forte. As pessoas que dizem, não fazemos política, são as que mais fazem. E a gente precisa estar no centro disso, né? Porque são homens decidindo por nós, né? São homens querendo nos dizer o que nós podemos e não podemos fazer. Então, é muito importante. Do ponto de vista do espírito, dentro de reuniões mediúnicas, né? Eu conduzo há alguns anos, nós temos um coletivo, né? Que se reúne nos moldes das mediúnicas de Kardec. Claro que a gente vai ter espíritos que não puderam prosseguir, que estão em sofrimento, mas a gente tem tanta gente, tanto espírito ali em sofrimento pelos mais diversos motivos, né? E ali a gente está justamente para conversar com os espíritos em sofrimentos, que eu não sei se a gente também não teria algum espírito que vai dizer, olha, de repente foi melhor eu não ter nascido, né? A gente tem pessoas que nasceram a partir da violência que hoje dizem, olha, era melhor eu não ter nascido, né? A gente tem vários depoimentos na internet, um foi recente até de uma moça que disse, olha, eu sou filha de um estupro e eu acharia melhor que minha mãe não tivesse dado seguimento à gestação, né? Por amor a ela. Eu acho que é isso. A gente está falando de um tema muito delicado, certamente controverso. Acho que a gente até poderia se reunir depois em outra live, porque aí a gente poderia falar também vários casos que vem acontecendo, casos concretos, trazer relatos, né? Porque acho que a gente precisa humanizar da vida, dizer como é que a coisa acontece, porque quando a gente está falando de políticas públicas e de leis, a gente está falando que a gente precisa de representatividade, a gente também precisa decidir quais são as melhores políticas para a gente, né? Como você falou, historicamente, a gente sempre foi refém, né, de políticas e de perspectivas masculinas sobre os nossos corpos. Então, é importante a gente também se colocar nessa discussão e pensar também, né, enquanto, enfim, como todos e todas somos sujeitos de direito, também temos que pensar as nossas condições e tal. Mas eu acho que seria até interessante, né, uma outra conversa, de repente, para falar de casos concretos. Porque quando a gente ouve relatos das mulheres, né, dessas difíceis decisões que elas têm que ter de encarar ou não uma gravidez, uma gestação, e não é só uma gestação, uma gravidez, é de encarar uma vida inteira, né? A partir dali, você nunca mais vai deixar de ser mãe, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente falar, porque, como eu falei, mulheres são muitas, em condições diversas de existência concreta, material, né? E também, consequentemente, muitas formas de maternar, muitas formas de maternidade. Então, acho que a gente tem que pensar nessa, né, em olhar com mais sensibilidade para as condições das mulheres de modo geral, né? Mas talvez aqui, né, no nosso limite de tempo, para a gente pensar, né, algo assim, para fechar ou para concluir hoje, né? Porque eu acho que a gente levanta a bola e aí a coisa, né, pode tomar as dimensões, enfim, a gente de algum modo agita esse campo para a gente começar a pensar o tema. Mas considerando a religião no espaço público, o aborto é um dos temas que mais mobiliza o engajamento, né, de atores religiosos, e não é diferente no caso espírita. A gente, olhando para a atuação política dos espíritas, como eu disse no início da nossa conversa, sim, estão nos movimentos pró-vida, pró-família, nas audiências públicas, escrevendo cartilhas, divulgando, fazendo, né, podcasts, escrevendo em blogs, enfim, é uma produção robusta internamente e externamente ao próprio segmento, né? Como eu falei, em alianças com parlamentares, assessorando projetos de lei. Então, a gente tem que olhar para essa atuação também espírita. Olha, há uma responsabilidade aqui também nessa ação, né? E a gente também tem que estar atento para o que tem sido colocado na esfera pública sobre o aborto.
porque o aborto ele pode ser lido como essa drágia compacta, porque a gente não está falando do ato específico do aborto, não é só isso. A gente está falando de família, de maternidade, de cuidados. A gente está falando de saúde, de direitos sexuais e reprodutivos. A gente está falando de divisão sexual do trabalho e de responsabilidades. A gente está falando no limite de desigualdades e democracia. Né? Então, a gente está falando de muita coisa quando a gente fala de aborto. E eu acho que é nessa linha que a gente tem que pensar o direito ao aborto, né? E, consequentemente, descriminalizar o aborto. Então, é uma discussão que causa controvérsias, sem dúvida nenhuma, porque a circulação de atores religiosas é muito forte nesse debate. Só que a gente está falando de desigualdades e de democracia, a gente está falando de muita coisa aqui. Então, eu acho que é nesse lugar que a gente tem que colocar, né, a nossa argumentação, a nossa linha de debate. Espírita nenhum, né, vai ser a favor do aborto. A gente sabe que isso é um trauma, né, do ponto de vista da trajetória das pessoas envolvidas, né? Mas é curioso que mesmo a produção do conhecimento espírita só olha para a mulher como trauma. Nunca diz que o homem pode ser também vítima das suas próprias escolhas, entende? Então, assim, eu acho que pensar também em que medida a nossa produção do conhecimento espírita também não reproduz as desigualdades de gênero, raciais, sociais, enfim, né? Mas como esse é um debate muito longo e aqui a gente está dando só um pontapé, né, para iniciar essa discussão, eu acho só para terminar, é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente está mostrando um tensionamento interno entre os espíritas e, consequentemente, moralidades distintas ou sentidos distintos do que é ser espírita ou das visões que a gente pode ter sobre o espiritismo. Então, em outras palavras, é uma certa disputa aqui, mas é uma disputa que a gente está fazendo de modo, né, não é uma disputa no seu sentido ruim, mas é uma disputa de como a gente pode pensar o espiritismo e o que é ser espírita a partir de uma perspectiva, né, de acolhimento, de compreensão das desigualdades concretas, de como a gente pode entender uma série de dimensões da vida social que, enfim, é uma máquina de produção de desigualdades e como a gente pode pensar, então, em horizontes, né, ou perspectivas de sociedades futuras que não passem por essas desigualdades, né? Legal. Obrigada, Célia. Uma grande alegria ter essa conversa aqui com você. Vamos marcar a próxima, vai ser muito legal a gente continuar. A gente pode até conversar com mais mulheres aqui, fazer, né, um monte de gente aqui conversando juntas, né? Ia ser muito bom. Legal. Vai ser muito bom, eu sei que vai ser. Legal. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Obrigada, Carla. Um beijo.